paz do Senhor Jesus a todos. Hoje estaremos iniciando o segundo trimestre aqui pela classe dos adultos da nossa Escola Bíblica Dominical. Estaremos estudando neste segundo trimestre de 2026 a revista que tem como tema Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Esta revista tem como comentarista o pastor Elinaldo Renovato, né? Hoje nós estaremos estudando então a lição de número 1, e esta lição de número 1, ela é para a data do dia 5 de abril de 2026, e ela tem como tema Abraão, seu chamado, sua jornada de fé. Amém? Nós temos como texto áureo Gênesis, capítulo de número 12, no verso 1, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. A nossa verdade prática diz: o chamado de Deus na vida de Abrão e na nossa exige obediência irrestrita, fé e perseverança. Amém? Nós temos como leitura bíblica em classe para a nossa lição de hoje, Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo de número 9. Estarei lendo a partir do versículo de número 1, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. O verso 2 diz assim: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Verso 3 diz assim: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. O verso de número 5 diz assim: E tomou Abrão a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Verso 6 diz assim: E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. O verso 8 vem dizendo assim: E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. O verso de número 9, ele vem dizendo: Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Nós temos 3 objetivos para estarmos estudando na lição de hoje. O primeiro, apresentar como ocorreu o chamado de Abrão. O segundo, enfatizar a obediência de Abrão a Deus diante desse chamado. E o terceiro, mostrar as lutas enfrentadas por Abrão ao chegar a Canaã. Nós temos como parte motivacional para a nossa lição de hoje que a fé ocupou um lugar especial na vida de Abrão e posteriormente Abraão. E assim tem que ser na minha vida e também na sua vida. Por quê? Porque a fé ela exige de nós o que? Comprometimento e convicção. Nós estaremos estudando na lição de hoje que Abrão ele não tinha um GPS que nós usamos hoje para nos dar a posição correta de onde estamos. Deus falou para ele: sai da tua terra e da tua parentela. E nós estaremos estudando também que ele acabou levando um parente, e isso também trouxe alguns problemas para ele. A ordem foi clara: sai da tua terra e da tua parentela. Nós estaremos estudando isso no decorrer da lição de hoje, que tem como palavra-chave fé. E essa palavra-chave fé, só também falando aqui aos irmãos, Abrão ele ainda não tinha essa definição que nós temos hoje bíblica do que é a fé. Então ele teve que
ter ali total confiança, comprometimento e também convicção em ouvir e obedecer a voz de Deus, amém? Nós temos 3 tópicos para estarmos estudando na lição de hoje. O primeiro, Deus chama Abrão. O segundo tópico, nós estaremos estudando sobre a obediência de Abrão a Deus. E no terceiro tópico, as lutas que Abrão enfrentou ao chegar a Canaã. Hein? Nós temos como parte de introdução para a nossa lição de hoje, que neste trimestre estudaremos a jornada de fé dos patriarcas, Abrão, Isaque e Jacó. Nós veremos que o patriarca foi chamado de uma forma muito especial. Sua convocação implicava deixar sua terra natal e ir para um local que não conhecia, ou seja, era preciso ter fé e obediência. E aqui salientando aos irmãos que o nome Abrão significa pai exaltado, e posteriormente Deus ele troca o nome de Adão, né? Ele muda o nome de Adão, ele muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai da multidão das nações, conforme nós podemos estar lendo, né, em Gênesis, no capítulo de número 17, no verso de número 5. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Amém? Então, caminhando agora para o tópico de número 1, né, temos Deus chama Abrão. Aqui nós estaremos estudando 3 subtópicos que compõem esse tópico. E o primeiro tem como tema a fé de Abrão diante do chamado. Deus chamou Abrão e ordenou que ele saísse de sua terra, do meio de sua família e de seus amigos, e fosse para um lugar desconhecido para ele. Ou seja, como nós já comentamos, esse chamado exigia fé e obediência irrestrita. Como comentei aos irmãos, Abrão não tinha um GPS, que é o que? O sistema de posicionamento global, que indica exatamente onde nós estamos. Ele não tinha essa tecnologia. Então, ele estava o quê? Totalmente na dependência de Deus. Ou seja, apenas a voz de Deus lhe indicava o caminho. Isso nos ensina que Deus sabe o que faz, com quem faz e por que ele faz, né? Caminhando agora para o subtópico de número 2, nós temos a promessa para Abrão. Aqui, o que Deus prometeu ao patriarca marcaria sua história e a de seus descendentes até os dias de hoje. E o Senhor, irmãos, ele é fiel para cumprir o que prometeu, mas ele cumpre no seu tempo. E esta promessa feita a Abrão, ela não alcançaria somente Abrão e a sua família, não. Ela alcançaria toda a humanidade. Ela alcançou a minha família, alcança a sua família. Amém? Olha o que diz em Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 3, a respeito de que Deus é fiel para cumprir o que prometeu, mas no tempo dele. Às vezes nós queremos que seja que cumpra-se naquela hora, e com Deus ele tem um trabalhar, um forjar do nosso caráter, como nós estaremos vendo também na lição de hoje. Eclesiastes diz assim, ó: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. E eu gosto muito desse verso de número 1, porque diz assim: e há tempo para todo o propósito. Ou seja, né, nós sabemos que o propósito de Deus para a nossa vida, ele é maior do que o processo pelo qual nós passamos. Amém? Então, aqui caminhando para o subtópico de número 3, temos as bênçãos de Deus para Abrão. Quando Deus chamou Abrão, prometeu abençoá-lo grandemente, como nós lemos lá em Gênesis capítulo 12, no versículo de número 2, que faz parte aqui da nossa leitura bíblica em classe.
O Senhor prometeu engrandecer o nome de Abrão. E quando ele estava com 99 anos, Deus mudou o seu nome para Abraão, como nós lemos lá em Gênesis capítulo 17, no verso de número 5. Então, o Todo-Poderoso é quem promove aqueles que o amam, que confiam e esperam nele. E nesta linha de pensamento ainda, irmãos, por quê? Porque o nosso Deus tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em o quê? Em derramar as suas bênçãos para a nossa vida. Mas nós temos o quê? Que colocar a nossa confiança e a nossa esperança somente nele. Olha o que Tiago, capítulo 4, versículo 10 vem nos dizendo: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Hein? Nós temos como resumo para este tópico, onde nós aprendemos sobre Deus chama Abrão. O resumo diz assim: pela fé, Abrão aceitou o chamado de Deus e foi para uma terra que ele não conhecia. Hein? Caminhando agora para o tópico de número 2, nós temos a obediência de Abrão a Deus. Primeiro subtópico aqui dos 3 que estaremos estudando, ele diz assim: como homem de fé, Abrão entendeu o chamado divino sem hesitar e partiu para a terra que Deus ordenou, sem saber onde se localizava, seguindo somente a direção do Senhor. Como eu comentei aos irmãos, hoje nós saímos de casa, eu particularmente já saio e já coloco ali o GPS, né, para poder estar me indicando o melhor caminho a seguir. Abrão, ele não tinha esse GPS que nós temos hoje, então ele confiou totalmente no que? Na direção que Deus estava dando a ele. Então aqui ainda podemos trazer outro conceito também, que, como disse aos irmãos no início da aula, que ele não tinha a definição bíblica que nós temos hoje, lá em Hebreus capítulo 11, no verso 1, sobre o que é fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ele não tinha essa definição de fé. Então, o que ocorreu ali? Ele partiu na total confiança de Deus. Ó. Ele não tinha a menor ideia de como seria sua vida em uma terra totalmente desconhecida, mas ele creu em Deus e partiu para o lugar determinado pelo Senhor. Né? O subtópico de número 2, ele vem trazendo um descuido. Qual foi o descuido de Abrão? Deus foi claro na sua ordem: saia da sua terra e do meio da sua parentela. E ele levou quem? O seu sobrinho Jó. Então aqui, Abraão permitiu que seu sobrinho Ló o acompanhasse. Se eu citei Jó, irmãos, me perdoem. Seu sobrinho Ló o acompanhasse. E talvez ele não tenha lembrado de que Deus havia dito que deveria deixar tudo para trás, não apenas a terra, mas também a sua parentela. E nós temos que tomar cuidado com quando Deus nos dá uma ordem específica. Ou seja, sempre deixamos de obedecer de forma irrestrita ao Senhor. Quando nós deixamos de obedecer de forma irrestrita ao Senhor, os problemas e as consequências, elas surgem. Olha Gênesis capítulo 13, no verso 8 e 9, o que aconteceu. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Então estava havendo ali um início de contenda. Por quê? Porque a ordem foi clara e o descuido também aconteceu. Então, quando nós nos descuidamos da ordem que Deus nos dá, pode ter certeza que haverá consequência. Mas a graça e a misericórdia do nosso Deus, assim como foi na vida de Abrão e posteriormente, Abraão, também é na minha vida e na sua vida. O subtópico de número 3, ele vem dizendo: a passagem por Harã. Aqui, irmãos, muito interessante a gente entender que nem sempre Deus nos leva diretamente ao propósito que ele definiu para nós. Lembra que eu comentei aos irmãos?
O propósito é maior do que o processo, mas nem sempre esse propósito já está pronto. Nós temos uma caminhada, né, para estar seguindo, e como o apóstolo Paulo diz, combati um bom combate. Temos que saber também escolher os nossos combates. Por quê? Para terminar a carreira e guardar a nossa fé. Hein? Então aqui ainda, ó, Abrão e os que lhe acompanhavam tiveram que passar um tempo em Harã, né? Cidade importante da Mesopotâmia. Certamente Deus queria forjar seu caráter antes de sua chegada ao seu destino. Lá em Deuteronômio capítulo 8, no verso 2, diz assim, ó: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardares os seus mandamentos ou não, né? Então aqui Deus ele tem a maneira de trabalhar e de forjar tanto no individual quanto no coletivo. O resumo deste tópico de número 2, onde nós aprendemos sobre a obediência de Abrão a Deus, diz assim: Abrão atendeu com fé ao chamado de Deus e obedeceu a ele de forma irrestrita. Né? Caminhando para o tópico de número 3 desta primeira lição, nós temos aqui as lutas que Abrão enfrentou ao chegar a Canaã. Temos também aqui 3 subtópicos para estarmos estudando. O primeiro, a dificuldade contra a fome. Em todos os tempos, todos os que decidem obedecer a Deus experimentam batalhas, dificuldades e oposições. No entanto, assim como Abrão, podemos com fé enfrentar todas as batalhas que se apresentam em nossa trajetória. Depois que Abrão chegou a Canaã, deparou-se com um acontecimento frustrante. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis, capítulo de número 12, no verso de número 10. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, enquanto a fome era grande na terra. E aqui então, ó, essa é a primeira fome registrada nas Escrituras. Abrão, além de Saraí, viajava com várias pessoas que pertenciam ao seu clã, além de animais que dependiam de seus cuidados. O problema da fome era tão grave que Abrão teve que buscar refúgio no Egito. Hein? Então, estaremos caminhando agora para o tópico de número 2, dando sequência a este tópico de número 3. Ó. Diz assim o tópico de número 2: a dificuldade de ir para o lugar certo. Nós já vimos que havia fome na terra. Então, para onde ir? Que direção tomar? Diante das dificuldades, sempre o melhor caminho, a melhor opção é oração, porque é na oração que nós dialogamos com o nosso Deus, é onde nós expomos os nossos problemas, onde nós suplicamos, onde nós clamamos, onde nós pedimos, e também Deus ele nos responde, né? A Bíblia vai dizer: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes que não sabes. Amém? Então aqui, ó, neste conceito ainda, parece estranho o fato de Deus tirar Abrão da sua terra e conduzi-lo a um lugar onde havia escassez. Mas só parece estranho. Por quê? Porque o nosso Deus, ele estava, né, no controle, como ele está no controle. E Abrão estava na direção certa. Por quê? Porque o Todo-Poderoso, ele não erra. O processo pode ser doloroso, mas o propósito é maior. Né? Ao que tudo indica, no Egito, terra de idolatria de tantos deuses estranhos, havia fartura de pão. Sabemos que a terra de Canaã era um lugar frutífero, porém, ocasionalmente, por algumas razões, surgia uma seca severa e com ela a fome. Isso também aconteceu tempos depois. Olha só, a história repetiu-se quando os filhos de Jacó, neto de Abraão, teve que ir buscar socorro no Egito, quando José já governava o Egito. Gênesis 42, verso 1 e 2 registra esse fato. Ó. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito.
descei para lá e comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Esse texto, irmãos, ele é muito forte e nos traz uma reflexão. Diante daquele problema, o patriarca Jacó, ele olha para os seus filhos e diz assim, por que vocês estão olhando um para o outro? Ou seja, por que vocês estão aí diante de uma dificuldade sem tomar uma atitude? Por que vocês estão aí diante de uma dificuldade esperando o que acontecer? Não, agora é hora de você agir, de você tomar uma posição. Aí o pai chega para eles e fala, eu tenho ouvido que lá no Egito tem comida. E eu fico pensando nesse texto, será que os filhos também não tinham ouvido que tinha comida lá? E estavam talvez esperando só uma ordem, ou talvez estavam acomodados, achando que iam morrer. Por quê? Porque a fome era real, né? Então, tem horas, irmãos, na nossa vida que nós temos que parar de olhar um para o outro, né? Nesse contexto, entenda, de ficar só olhando a situação e tomar uma atitude. E essa atitude, né? Muitas das vezes, não sabemos se vai dar certo ou se não vai. O que não podemos é ficar parado diante da dificuldade. O não tentar hoje é pior do que o adiar para amanhã, né? Então aqui, caminhando para o terceiro subtópico, a dificuldade em falar a verdade. Olha o que aconteceu na vida de Abrão. Quando o faraó viu Sarai com seus 75 anos, mas com uma beleza singular, tomou-a para sua casa. Gênesis capítulo 12, verso 15 e 16 diz isso, E viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Aqui, irmãos, temos que crer na palavra, porque a palavra é a boca de Deus falando. E fez bem a Abrão por amor dela. E por que Abrão ele mentiu? Ele mentiu a respeito de Sarai porque teve medo de que os egípcios o matassem quando soubesse que ela era sua esposa. Mas, irmãos, isso não dá legalidade para a mentira, porque a mentira, o pai da mentira é o diabo. Nessa situação, vamos entender aqui esse contexto, né? Ele mentiu para preservar a vida dele, para preservar a vida dela. Não estou falando que a mentira é algo que se possa fazer, não, muito pelo contrário, sempre a verdade ela deve prevalecer. Estamos vivendo uma situação que o profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 5, no verso 20, ele já havia relatado, ai dos que dizem bem ao mal e ai dos que dizem mal ao bem. Então parece que hoje os valores estão, invertidos. Mas aqui, neste contexto aqui, o autor da revista, ele nos pontua: contudo, o Senhor com sua graça livrou-o e a sua esposa dessa situação tão difícil. Ele teve que se retratar com Faraó, sim, porque o Faraó chega a ele e pergunta para ele lá em Gênesis capítulo 12, no verso 18, por que não me disseste que ela era tua mulher? Então, irmãos, a mentira ela não tem perna, como o pessoal diz por aí, que a mentira tem perna curta. Ela não tem perna nenhuma, nem curta e nem comprida. Ela tem sim consequências e muitas vezes gravíssima para a vida daquele que não abandonou ainda a mentira. Que Deus em Cristo Jesus nos livre deste fato, deste ato, desta ação, de mentir, Deus já nos libertou deste pecado terrível que tem destruído casas, famílias, trabalho, empresas, enfim. O pai da mentira é o diabo e dele não vem nada de bom. Neste tópico de número 3, nós estudamos aqui as lutas que Abrão enfrentou ao chegar em Canaã. E o resumo diz assim: Abrão enfrentou lutas ao chegar a Canaã, mas sua fé em Deus fez com que vencesse os obstáculos. E é a nossa fé
que nos leva a vencer os obstáculos, os intempéries e as dificuldades da nossa vida. Temos como conclusão para a nossa lição de hoje, Abrão foi um homem escolhido por Deus para uma missão importantíssima, qual? Abençoar em Cristo todas as famílias da terra. E diante da sua obediência e fé em cumprir sua missão, recebeu da parte de Deus promessas extraordinárias. E essas promessas se estenderiam aos seus descendentes, para que o plano divino de salvação para toda a humanidade viesse a se cumprir. No trimestre passado, nós estudamos sobre este plano da redenção. Deus fez o plano, Jesus Cristo executou o plano e o Espírito Santo continua convencendo do plano, o plano da salvação, da redenção do ser humano. Aqui então, como homem de fé, Abrão também falhou, mas pela misericórdia divina foi restaurado e tornou-se um dos personagens mais destacados e importantes da história bíblica. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue falando ao seu coração. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 2, que terá como tema a fé de Abrão nas promessas de Deus. Amém? Que Deus continue abençoando a sua casa, que Deus continue abençoando o seu trabalho, que Deus continue abençoando a sua família e também o seu ministério. Em nome de Jesus.